Livro de Melquisedeque. A história de um vaso. Capítulo 1. Estava descansando sob a sombra do carvalho de Mambré, junto à minha tenda, quando vi chegar apressadamente um dos servos de meu sobrinho Ló. Quase sem fôlego, ele passou a relatar-me sobre a tragédia. Houvera no dia anterior uma batalha entre as cidades da planície, envolvendo 4 reis contra 5. Como resultado, Sodoma fora derrotada e muitos de seus habitantes levados cativos, entre eles o meu sobrinho Ló. A notícia deixou-me muito aflito, pois ao mesmo tempo em que sentia que precisaria sair em seu socorro, via-me fragilizado, sem nenhuma condição. Sempre fui um homem pacífico e detesto aqueles que derramam sangue. Tenho muitos servos, mas poucos sabem manejar espadas e lanças, pois desde a infância são treinados como pastores. Em lugar de espadas e lanças, eles manejam bordões, com os quais conduzem os rebanhos. Em lugar de escudos, eles carregam vasos em suas cinturas, sempre cheios de água fresca, para matarem sua sede e refrigerarem as ovelhas aflitas. Em lugar de vinho para se embebedarem, carregam presos em seus cintos pequenas botijas com o azeite das oliveiras, com os quais untam as feridas do rebanho. Em lugar de ressonantes trombetas, eles sopram pequenos chifres, com os quais convocam o rebanho para o curral. Imaginando como seria um combate entre os meus servos e os exércitos daqueles 5 reis vitoriosos, comecei a rir. Enquanto gargalhava, a voz daquele que sempre me guia soou aos meus ouvidos dizendo: Abraão, Abraão, não menospreze os instrumentos dos pastores, pois santificados pelo fogo do sacrifício, haverão de conquistar o grande livramento. O Eterno passou a dar-me ordens, fazendo-me avançar pela fé, sem saber como tal livramento haveria de realizar-se. O primeiro passo foi a convocação de todos os pastores, que deixando seus rebanhos, dirigiram-se ao carvalho de Mambré, trazendo seus instrumentos pastoris. Eram ao todo 600 pastores. Ordenei que esvaziassem os jarros, colocando neles o azeite da botija. Depois de cumprirem esta ordem, pedi que tomassem cada um a lã de uma ovelha, misturando-a com o azeite dos jarros. Depois destas coisas, Yahvé mandou-me tomar um grande vaso de barro, enchendo-o até a metade com o azeite das oliveiras. Ao concluir esta tarefa, o Senhor mandou-me fazer um longo pavio de lã, enfiando a metade dentro do azeite e deixando a outra parte presa acima do vaso. Depois destas coisas, Yahvé ordenou-me acender o pavio com o fogo do altar. Ao aproximar-me do fogo sagrado que ainda ardia sobre o sacrifício da manhã, uma pequena fagulha saltou para o pavio, e pouco a pouco foi se alimentando do azeite, até tornar-se numa labareda que podia ser vista de longe. Capítulo 2. Com o vaso nos ombros, comecei uma caminhada rumo às cidades da planície, sendo acompanhado pelos pastores. Logo começaram a surgir escarnecedores, que ao verem-me com aquele vaso incandescente em pleno dia, e passaram a dizer que eu ficara louco. Ao espalhar esta notícia, muitos vieram ao meu encontro trazendo conselhos, para que eu abandonasse aquele vaso que seria capaz de destruir toda a minha reputação e dignidade diante de todos eles. Quando eu lhes falei sobre os exércitos e sobre minha missão juntamente com os pastores, eles concluíram que de fato eu ficara louco. Tentaram tirar-me o vaso pela força, mas agarrando-me a ele, impedi que o tirassem de mim. Envergonhados diante de tudo isto, muitos pastores começaram a se afastar, alguns retornaram para suas tendas, enquanto outros uniram-se àqueles que riam de meu comportamento estranho. Sentindo-me sozinho com aquele pesado vaso sobre os ombros, comecei a angustiar-me. Ansiava encontrar alguém com quem pudesse compartilhar minha experiência, mas todos lançavam-me olhares de reprovação. Lembrei-me de Sara, minha amada esposa. Em obediência à voz de Yahvé, havíamos trilhado por muitos caminhos, estando Sara sempre ao meu lado, animando-me a prosseguir, mesmo nos momentos mais difíceis. Com certeza Sara me traria consolo e forças para continuar firme,
conduzindo o vaso da salvação. Enquanto avançava pelo caminho pensando em Sara, a vi no meio da multidão. Ao dirigir-me a ela, fiquei surpreso e desalentado ao ver em seus olhos o mesmo menosprezo daqueles que me chamavam de louco, por conduzir em pleno dia a chama que se desprendera do altar. Lembrando-me da ordem de Yahvé, de que teria de libertar meu sobrinho Ló, fui andando sozinho pelo caminho. Ao colocar-me no lugar daqueles que me achavam louco, eu dava-lhes razão, pois em condições normais nenhuma pessoa coerente sai de casa sem rumo definido, levando em pleno dia um vaso com uma labareda nas costas, afirmando estar marchando contra os exércitos de 5 reis, para libertar um parente. Realmente dá a entender que se trata da manifestação de uma grande loucura. Mesmo assim, a despeito de todas as humilhações e palavras que falavam contra mim, eu avançava rumo ao vale desconhecido. Toda aquela zombaria foi finalmente diminuindo, à medida em que eu me distanciava do carvalho de Mambré. Começaram a sobrevir ao meu coração muitas dúvidas quanto ao meu futuro. Ficava às vezes aflito com o pensamento de toda a minha experiência, desde a convocação dos pastores até aquele momento, poderia ser, de fato, demonstrações de uma loucura. Cheio de dúvidas, comecei a pensar na possibilidade de abandonar à beira do caminho o vaso, retornando para junto do altar. Esses eram os conselhos de alguns pastores e amigos, que conduídos de minha solidão, ainda vinham ao meu encontro, aconselhando-me a retornar. Ali diziam, eu poderia conquistar novamente a confiança dos pastores, voltando a ser quem sabe, até mesmo um sacerdote honrado como outrora. Sobre o altar, diziam, havia um fogo muito maior que aquele que eu carregava nos ombros. Estava a ponto de retornar, quando Sara veio ao meu encontro, contando-me sobre o desprezo que muitos pastores lançavam contra mim. Ela estava consternada, pois toda aquela desonra recaía também sobre ela, ao ponto de não sentir mais desejo de permanecer junto daquele altar. Depois de alertar-me, Sara passou a falar-me de um plano. Poderíamos, quem sabe, nos mudar para uma cidade distante, onde esqueceríamos todo aquele vexame. Esquecendo-me da voz que mandara me seguir rumo à planície, respondi para minha esposa que eu estaria disposto a acompanhá-la para qualquer lugar, se ela permitisse que eu levasse o vaso. Ele seria o nosso altar, aquecendo e iluminando nossas noites com sua chama. Ao ouvir sobre o vaso, Sara voltou a irar-se, afirmando não entender minha teimosia, em continuar levando sobre os ombros aquele símbolo de vergonha e desprezo. Depois de dizer-me tais palavras, voltou-me as costas retornando para a tenda. Capítulo 3. Angustiado em não poder realizar o sonho de Sara, prossegui rumo ao futuro incerto, sendo orientado unicamente pela chama, cujo brilho aumentava à medida em que as trevas adensavam-se. Comecei então a meditar sobre aquela chama que acompanhava-me com seu brilho e calor. Eu estava acostumado a ver o fogo sagrado entronizado sobre um grande altar de pedras, em meio aos louvores de muitos pastores, dentre os quais eu me destacava como mestre e sacerdote. Naqueles momentos de adoração, eu me vestia com os melhores mantos, e fazia questão de realizar o sacrifício, somente quando todos os meus servos estivessem reunidos ao meu redor, para que ouvissem meus conselhos e advertências. Na hora do sacrifício, eu erguia para o céu minha espada desembainhada, e com palavras amedrontadoras, proclamava a grandeza do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso que domina sobre os céus e a terra. Vibrando a espada no ar num movimento ameaçador, eu representava diante de meus pastores, a imagem de um Deus severo, que está sempre pronto a revidar qualquer afronta. Depois dessa demonstração de soberania e poder, eu pegava uma ovelha das mãos de um pastor, e a amarrava sobre o altar. Para que ficasse bem patente a ira divina, eu pisava sobre o seu pescoço, golpeando-a severamente até vê-la perecer. Naquele momento eu descia do altar, e ficava esperando pelo fogo sagrado que jamais deixou de manifestar-se sobre o sacrifício. Eu aprendera desde a infância a reverenciar o fogo sagrado,
crendo ser ele uma revelação visível de Yahvé, o grande Deus invisível. Até então eu o vira, como um fogo único e indivisível. Agora, ao transportar em humilde jarro a chama que se desprendera do altar, meus pensamentos agitavam-se com o surgimento de um novo conceito sobre o Criador, o conceito de um Deus sofredor que é capaz de desprender-se do grande Yahvé, representado pelo fogo sagrado, para acompanhar o pecador em sua jornada. Arrependido, prostrei-me diante do vaso e chorei amargamente. Tinha agora consciência de que todo o zelo demonstrado junto ao altar, tinha por finalidade a exaltação de meu orgulho, e não do amor daquele que me acompanhava pelo caminho. Subitamente, gravou-se-me na mente a convicção, de que aquela pequena chama que se desprendera do fogo sagrado, era uma representação do Messias, que se desprenderia do grande Yahvé, para ser o Deus conosco, companheiro em todas as nossas jornadas. Ao sobrevir-me esta convicção, a chama alegrou-se, tornando-se mais brilhante e calorosa. Com o coração transformado, prossegui pelo caminho rumo ao vale, levando nos ombros o jarro que trouxera-me, depois de tanto desprezo, a alegria de uma nova revelação sobre o caráter do Criador. Momentos difíceis começaram a surgir em minha caminhada, quando ventos frios vindos do mar salgado começaram a arremeter-se contra a pequena chama, procurando apagá-la. Eu a amparava com o meu corpo, andando muitas vezes de lado e mesmo de costas, mas sempre avançando rumo ao vale. Ao romper a luz do dia, achei-me a um passo da planície. Comecei a encontrar pelo caminho muitos rebanhos que eram conduzidos por rudes pastores. À medida em que avançava entre eles, surgiam tumultos e confusões, pois muitas ovelhas e cabras assustavam-se com o meu vaso ardente, debandando-se por todas as partes. Isto fez com que a maioria dos pastores ficassem irritados contra a minha presença em seu meio. Sabendo que não poderia ficar retido naquele vale, prossegui em frente rumo a Sodoma. Enquanto avançava, começou a acontecer algo interessante. Muitas ovelhas, meigas e submissas, começaram a acompanhar-me. Eram poucas a princípio, mas pouco a pouco seu número foi aumentando, até que passei a andar com dificuldade, devido ao grande número de ovelhas que me seguiam. Ao longe eu podia ver os pastores enfurecidos, pela perda de suas ovelhas mais bonitas. Ao chegar à cidade de Sodoma, a encontrei vazia e devastada. Seguindo os rastros deixados pelos exércitos e pela multidão de cativos, fui aproximando-me cada vez mais do alvo de minha missão. Ao chegar à campina de Dan, pude avistar ao longe o grande acampamento dos soldados, ao pé de um outeiro. Sem pressa, encaminhei-me para lá, conduzindo o meu novo rebanho. Do alto do monte, pude observar o acampamento em toda a sua extensão. Havia milhares de soldados comemorando sua vitória, enquanto isso, centenas de cativos jaziam amontoados no meio do arraial, humilhados e sem esperança. Diante desse quadro, fiquei imaginando como poderia se dar o livramento. Minha presença despertou a curiosidade de alguns soldados, que ao ver-me com o vaso fumegante, aproximaram-se e começaram a debochar. Quando perguntaram-me sobre o motivo de minha presença naquele lugar, eu disse-lhes que viera libertar meu sobrinho Ló. Minhas palavras tornaram-se motivo de muitos gracejos em todo o acampamento. Depois disso, passaram a escarnecer de Ló. Em pouco tempo, toda aquela zombaria transformou-se em gritos de vingança, e proclamaram que na manhã seguinte, todos os cativos seriam exterminados, começando pelo meu sobrinho. Capítulo 4. Enquanto tentava imaginar o que Yahvé poderia fazer para alcançar tão miraculoso livramento, vi surgir ao longe o vulto de pastores que se encaminhavam em minha direção, vindos de Sodoma. Pensei a princípio que fossem os pastores inimigos, que vinham arrancar-me o rebanho conquistado com amor. Tal receio logo desapareceu, dando lugar a um sentimento de muita alegria, quando descobri que eram meus pastores fiéis.
Eles foram se aproximando em pequenos grupos de 12, até alcançar o total de 300 pastores. Ao olhar para eles, pude notar em seus semblantes os sinais de uma grande luta espiritual, que tiveram de enfrentar para estarem do meu lado. Contaram-me da experiência de muitos companheiros, que desanimados, haviam lançado fora o azeite e a lã de seus vasos retornando para as suas tendas. Falaram-me de como, naquela noite passada, haviam aprendido a amar a luz de meu vaso, que para eles tornara-se como uma estrela guia. Alegrava-me com a presença de meus humildes pastores, quando vieram em nossa direção Aner, Escol e Mamré, acompanhados por 15 homens armados, eram fiéis amigos que, conhecendo os perigos que enfrentaríamos naquele vale, vieram em nosso socorro. Para que não atrapalhassem o plano divino, pedi-lhes que permanecessem escondidos até o alvorecer, quando receberiam orientações sobre como participar da missão. Comecei a orientar os pastores, seguindo as instruções da voz divina que soava-me de dentro da chama. A primeira tarefa dos pastores seria cuidar do rebanho até o anoitecer. Ao retornarem, ordenei que amarrassem os novelos de lã, embebidos em azeite, na ponta de seus bordões, colocando-os dentro dos vasos que deveriam ser mantidos suspensos, de boca para baixo. Passei a incendiá-los com o fogo de minha labareda, até que as 300 tochas ficaram ardendo, porém, ocultas, no interior daqueles vasos. Ordenei a 40 de meus corajosos pastores, que no momento indicado por um sinal que seria dado, deveriam avançar silentes para o meio do acampamento, circundando todos os cativos que jaziam amontoados no meio do arraial. Ao mesmo tempo, os 260 pastores restantes deveriam circundar todo o acampamento, aguardando pelo sinal de quebrarem os vasos com os chifres. Orientado pela voz da chama, indiquei-lhes os sinais. Quando a última tocha se apagasse no acampamento, deveriam ficar atentos, pois uma pequena lamparina seria acesa por um dos cativos. Assim que a lamparina começasse a arder, deveriam correr cada um para o seu lugar, evitando qualquer ruído para que não fossem notados. O sinal para quebrarem os vasos com os chifres, erguendo bem alto a tocha, era o apagar da lamparina. Depois dessas orientações, os 260 pastores, ocultos pelas sombras da noite, se espalharam pelo vale e ficaram esperando pelo momento de se posicionarem ao redor do acampamento. Enquanto isso, os 40 se posicionaram próximos a uma passagem mais vulnerável, através da qual haveriam de alcançar os cativos. Já era alta noite quando a tocha do último soldado apagou-se, sobrevindo completa escuridão e silêncio sobre o arraial. Entre os cativos, havia um homem naquela noite, que vivia a maior angústia de sua vida. Era o meu sobrinho, que depois de tornar-se alvo de tantos abusos e humilhações, tomara conhecimento do castigo que os aguardava pelo alvorecer. Naquela noite, Ló tinha seus pensamentos voltados para o seu tio, lembrava-se com arrependimento do momento em que me deixara junto ao carvalho de Mambré, mudando-se para as campinas de Sodoma. Em seu desespero, senti o desejo de rever minha face e pedir-me perdão, por ter se afastado de mim. Justamente naquele momento, Ló foi atraído pelo brilho de uma tocha que ardia sobre o outeiro. Ao fitar o brilho, imaginou estar tendo uma visão, pois o mesmo revelava-lhe a face de seu querido tio. Querendo mostrar-me o seu rosto, Ló apalpou em meio às trevas, até encontrar uma pequena lamparina que trouxera em seu alforje. Frustrado, percebeu que não havia nela nenhum azeite. Concluiu que aquela lâmpada apagada e seca, era um símbolo de sua vida vazia e sem fé. Sem desviar os olhos de meu rosto iluminado pela chama do vaso, num desesperado gesto de fé, Ló apalpou o pavio de sua lamparina, descobrindo haver nele um restinho de azeite. Curvando-se, passou a ferir as pedras do fogo, até que uma faísca saltou para o pavio. Sem que soubesse, Ló estava comandando com seus gestos, os passos para um grande livramento. Os 300 pastores, ao verem o tênue brilho da lamparina, encaminharam-se rapidamente para os seus postos, e ficaram aguardando pelo apagar da pequena chama.
Desde o momento em que Ló erguera-se com sua diminuta chama, eu fiquei olhando para os seus olhos que fitavam os meus. Vi que sua face trazia sinais de indizível angústia e maus tratos. Mesmo assim, pude ler em seus olhos azuis, que a esperança e a fé ainda não o abandonara. O foguinho da lamparina de Ló, contudo, não resistiria por muito tempo. Era necessário que se apagasse, para sinalizar a grande vitória. Quando a escuridão voltou a cobrir a face de Ló, meus 300 pastores arremeteram seus chifres contra os vasos que mantinham ocultas as tochas ardendo. Um grande ruído, como de cavalaria em combate, ecoou por todas as partes, enquanto as tochas eram suspensas. Os 300 chifres usados até então para conduzir o rebanho, soavam agora como trombetas de conquistadores. Todo o acampamento despertou-se num único salto, e sem saber como escapar de tão terrível investida que partia de fora e de dentro, os soldados começaram a lutar entre si, enquanto meus pastores permaneciam em seus lugares, fazendo soar os chifres. Os cativos ficaram muito espantados a princípio, mas pouco a pouco foram tomando consciência do grande livramento que estava se operando em seu favor. Quando amanheceu, revelou-se aos nossos olhos um cenário de completa destruição. Todo o arraial estava coberto por milhares de corpos, rasgados pelas próprias espadas e lanças. Somente uns poucos conseguiram fugir daquele acampamento de morte, mas foram perseguidos pelos meus 18 aliados que estavam armados, sendo alcançados em Obá, que fica à esquerda de Damasco. Enquanto isso, os cativos, agora libertos, recuperavam todas as riquezas que haviam sido saqueadas pelos inimigos. Capítulo 5. Do cimo do outeiro, enquanto eu vibrava com a alegria dos cativos naquela manhã de liberdade, ouvi a voz de Yahvé falando-me do meio da chama. Este livramento que hoje se concretiza, representa o livramento que hei de operar nos últimos dias, salvando os remanescentes de teus filhos, do cerco de numerosas nações que se aliarão a Gog com o propósito de destruí-los. Naquele dia em que triunfarem sobre o meu povo, a minha indignação será muito grande, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Consciente da importância histórica daquele dia de livramento, tomei um calendário, e fiquei surpreso, pois era Rosh Hashanah, o dia das trombetas. Aquele era o primeiro dia de um novo ano, 10 dias depois viria o Yom Kippur, o dia da purificação dos pecados. No dia 15, teria lugar a festa de Sukkot, a alegre festa das colheitas do outono. A chama que para mim tornara-se numa representação do Messias prometido, apagou-se no momento em que descia ao encontro dos pastores e dos muitos cativos agora libertos. Cheios de alegria e de admiração, todos queriam saber como tornara-se possível tão grande livramento, somente com a utilização daquelas tochas e chifres. Falei-lhes então da importância daquele fogo que se desprendera do altar, para libertá-los naquele vale, identificando-o com o Messias Salvador. Ao ver que todos carregavam em seus corpos e mantos a sujeira da escravidão, convidei-os a seguirem-me até ao rio Jordão, onde todos poderiam banhar-se para a purificação de seus pecados. Somente 3 pessoas atenderam ao convite, Ló e suas 2 filhas mais novas. Os demais, retornaram contaminados para suas casas. Antes de partir, o rei de Sodoma veio ao meu encontro, prometendo dar-me todas as riquezas recuperadas naquela manhã.
Eu recusei sua oferta, para que jamais alguém possa dizer que eu me enriqueci com aquele saque. Permanecemos acampados às margens do rio Jordão, nas proximidades de Jericó por 12 dias. Naqueles dias de refrigério, todos ficaram livres das impurezas, deixando-as nas águas do Jordão. Este era um preparo especial para a festa de Sucot que decidimos comemorar em Salém. Cheios de alegria, iniciamos uma caminhada ascendente rumo à cidade de Salém, inconscientes da feliz surpresa que nos aguardava. Eu seguia à frente, tendo ao meu lado Ló e suas 2 filhas, e atrás vinham os 300 pastores, conduzindo o grande rebanho. À medida que avançávamos, comecei a notar que o meu vaso que se esvaziara no alvorecer, tornara-se muito pesado. Ao baixá-lo, fiquei surpreso ao descobrir dentro dele muitas pérolas de variados tamanhos e brilhos, que se formaram misteriosamente. Ao avistarmos ao longe a alva cidade, começamos a ouvir sons de uma grande festa. Acordes harmoniosos repercutiam pelos montes, enquanto avançávamos pelo caminho. Minha curiosidade em conhecer aquela cidade e o seu jovem rei, era imensa, pois da boca de muitos já ouvira sobre sua grandeza e fama. Tratava-se de um reino diferente de todos os demais, onde os súditos eram treinados não no manejo de arcos e flechas, mas no domínio de instrumentos musicais. Melquisedeque, o seu jovem rei, regia a todos com um cetro muito especial, um alaúde, pelo qual pagaram um preço elevado. Enquanto crescia em minha alegria, por estarmos nos aproximando da cidade do grande rei, vimos uma multidão vestida de linho fino, puro e resplandecente, saindo ao nosso encontro. Todos tangiam instrumentos musicais, enquanto cantavam um hino de vitória. À frente da multidão vinha um jovem tocando um alaúde, trazendo na fronte uma coroa repleta de pedras preciosas, que brilhavam sob a claridade do sol poente. Eu tive a certeza de que aquele era o tão aclamado rei de Salém. Ao nos encontrarmos, ficamos surpresos com a saudação que nos fizeram, inclinando-se diante de mim, Melquisedeque afirmou: Bendito és tu, Abraão, servo do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Capítulo 6. Surpresos pela festiva recepção, fomos introduzidos na cidade, onde a beleza das mansões e jardins nos causou muita admiração. Tudo ali era puro e cheio de paz. Fomos recebidos no Palácio Real, edificado sobre o Monte Sião. Ali, uma nova surpresa nos aguardava. A grande sala do trono estava toda adornada com representações de nossa vitória sobre os inimigos. Havia no meio da sala uma mesa muito comprida, coberta por toalhas de linho fino, adornadas com fios de ouro e pedras preciosas. Sobre a mesa havia 304 coroas, cada uma trazendo a inscrição do nome de um vencedor. Num gesto que novamente nos surpreendeu, Melquisedeque, tomando as coroas, começou a colocá-las na cabeça de cada um de nós, começando por Ló e suas filhas. Estávamos todos admirados pelo fato do rei de Salém conhecer-nos individualmente, e por ter preparado aquelas coroas muito antes de sermos vencedores. Eu observava a alegria de meus companheiros coroados, quando, tomando uma coroa semelhante à sua, o rei de Salém dirigiu-se a mim com um sorriso. Ao levantá-la sobre minha cabeça, notei algo que até então não havia percebido: suas mãos traziam cicatrizes de profundos ferimentos. Vencido por um sentimento de gratidão, prostrei-me aos seus pés, e comovido, beijei suas bondosas mãos, banhando-as com minhas lágrimas. Ao levantar-me, perguntei-lhe o significado daquelas cicatrizes. Com um meigo sorriso, ele prometeu que iria contar-me toda a história daquele próspero reino, e do quanto lhe custou a sua paz. Depois de coroar-nos, Melquisedeque nos fez assentar ao redor da grande mesa, e passou a servir-nos pão e vinho. A partir daquele momento, passamos a honrá-lo como sacerdote do Deus Altíssimo. Num gesto de gratidão,
tomei o vaso repleto de pérolas, e o coloquei aos pés do rei. Tomando-o nos braços, ele passou a acariciá-lo, sem atentar para o brilho das pérolas. Expressando-me a gratidão por aquela oferta, disse-me que aceitaria o vaso, e das pérolas somente aceitaria o dízimo. Imediatamente passei a contar as joias, separando as mais belas para o rei. Havia um total de 1.440 pérolas, das quais lhe entreguei 144. Ele as guardou cuidadosamente em uma caixinha feita de ouro puro, em cuja tampa havia lindos adornos marchetados de pequenas pedras preciosas. Depois de receber o dízimo, que simbolizava o grande livramento operado por Yahvé na planície, Melquisedeque chamou para junto de si um de seus súditos, que era mestre em adornos e pinturas, ordenando-lhe a honrar o vaso com uma linda gravura, que retratasse o momento em que eu ofertei. Enquanto o jarro era pintado, Melquisedeque passou a contar-me a história de seu reino, desde sua fundação, até aquele momento em que estávamos comemorando a grande vitória sobre os inimigos. Ao devolver-me o vaso, agora honrado pela mais bela gravura, e inscrições que exaltavam a justiça, a humildade e o amor, o rei de Salém ordenou-me a levar comigo o vaso com aquelas pérolas. Durante 6 anos, eu e meus pastores deveríamos contar para todos a história daquele vaso que fora vitorioso por causa da chama do altar. A todos aqueles que, com arrependimento, aceitassem a salvação representada por sua história, deveríamos oferecer uma pérola. Ao fim dos 6 anos, as pérolas acabariam, já não haveria oportunidade de salvação. Sobreviria então o 7º ano, no qual haveria um tempo de grande angústia e destruição, quando somente haveria proteção para aqueles que possuíssem as pérolas. Por essa ocasião, as cidades da planície seriam totalmente destruídas pelo fogo do juízo, e os demais povos impenitentes seriam dizimados por grandes pragas. Capítulo 7. Sobre o triunfo que acabávamos de obter sobre numerosos exércitos, Melquisedeque, depois de repetir-me as palavras ditas pelo Messias, deixou um sinal que seria importante para aqueles que vivessem por ocasião do grande livramento de Israel. Afirmou, que multiplicando as 144 pérolas do dízimo, pelo número de colunas de seu palácio, encontraria o ano que traria em sua consumação o grande livramento de Israel. Movido pela curiosidade, comecei imediatamente a contar as colunas. Eram 40 colunas de mármore adornadas com pedras preciosas. Ao retornar ao rei com o resultado dos cálculos, ele passou a fazer predições sobre os grandes acontecimentos que teriam lugar ao fim daquele ano. Ao chegar à plenitude dos tempos, todos os esforços humanos em busca da paz se frustrarão. Naquele tempo, numerosas nações se aliarão contra o reino de Salém, haverá uma batalha como nunca houve, e toda a terra será castigada pelo fogo. Depois de esgotarem todos os recursos em sua defesa, Israel verá, com desespero, incontáveis inimigos marchando contra eles, com o propósito de eliminá-los. Como Ló em sua noite de angústia, eles verão morrer sua esperança, quando, em Rosh Hashanah, ouvir-se-á em meio às ruínas de Salém, os acordes harmoniosos de um alaúde, tocado por um beduíno da tribo de Tamiré. Sua música fará renascer a fé e a esperança, em um mundo melhor, onde nação não se levantará contra nação, onde as lágrimas, a dor e a morte não mais existirão. Depois de consolar os aflitos com os acordes de seu alaúde, o beduíno tomará o vaso com os pergaminhos da tumba de Davi, e o levará sobre os ombros. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ao clamar pelo livramento de Israel, haverá um forte terremoto que rachará o monte pela metade, surgindo do oriente para o ocidente um enorme vale. Naquele dia, toda a terra de Israel será fortemente sacudida, sobrevindo total destruição para todos os exércitos inimigos. Haverá, contudo, salvação para todos aqueles que com arrependimento refugiarem-se sob as asas do Eterno, lançando para longe de si os instrumentos de violência. Toda a humanidade testemunhará com espanto as cenas de livramento dos filhos de Israel. Naquele dia,
muitos povos e poderosas nações se posicionarão ao lado de Yahvé dos exércitos, multidões se aproximarão dos judeus da diáspora dizendo, nós iremos convosco, porque sabemos que o Eterno está do vosso lado. O Yom Kippur que seguirá ao livramento, será um dia de purificação das impurezas de todos aqueles que aceitarem a salvação, naquele dia acabará a cegueira dos filhos de Jacó, e olharão para aquele a quem traspassaram, e chorarão amargamente por ele, como se chora por um filho unigênito. Na festa de Sucot, será derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne, e há de ser que, todo aquele que invocar o nome de Yahvé, será salvo, recebendo uma pérola do vaso. No decorrer dos dias de Sucot, chuvas de bênçãos cairão sobre o imenso vale, fazendo surgir à vista de todos os povos, em toda a Terra Santa, um paraíso repleto de alegria e paz. Naquele dia os eleitos de Deus compreenderão as palavras do livro. Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Yahvé. Olhai para a rocha da qual fostes cavados, para a caverna da qual fostes tirados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Yahvé consolou a Sião, consolou todas as suas ruínas, ele transformará o seu deserto em um Éden, e as suas estepes em um jardim. Nela encontrarão gozo e alegria, cânticos de ações de graças e som de música. Naquele dia os remidos, olharão para o humilde beduíno que libertou da caverna o vaso de Abraão, e cantarão com alegria. Como são belos, sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina, porque Yahvé consolou o seu povo, ele redimiu Jerusalém. Yahvé descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Durante 6 anos, toda a humanidade, iluminada pela maior revelação do amor e da justiça de Yahvé, terá a oportunidade de romper com o império do pecado, unindo-se aos filhos de Israel em sua marcha de purificação e restauração do reino da luz. Então acontecerá, que todos os sobreviventes das nações que marcharam contra Jerusalém, subirão, ano após ano, para prostrar-se diante do Rei Yahvé dos exércitos, e para celebrar a festa de Sucot. E acontecerá que aquele das famílias da terra que não subir e não vier, haverá contra ele a praga, com que Yahvé ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa de Sucot. Naqueles anos de oportunidade, soará por todas as partes do mundo o último convite de misericórdia, num apelo para que todos os pecadores se arrependam, e se unam numa eterna aliança com Yahvé, dizendo: Assim diz Yahvé, observai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a chegar, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que assim procede, o filho do homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda a sua mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro que se entregou a Yahvé, naturalmente Yahvé vai excluir-me do seu povo, nem diga o eunuco, não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz Yahvé aos eunucos que guardam os meus sábados, e optam por aquilo que é a minha vontade, permanecendo fiéis à minha aliança, hei de dar-lhes, na minha casa e dentro dos meus muros, um monumento e um nome mais precioso do que teriam com filhos e filhas, hei de dar-lhes um eterno nome, que não será extirpado. E quanto aos estrangeiros que se entregarem a Yahvé para servi-lo, sim, para amar o nome de Yahvé e tornarem-se servos seus, a saber, todos os que se abstêm de profanar o sábado, e que se mantêm fiéis à minha aliança, trá-lo-eis ao meu santo monte, e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nos 6 anos de oportunidade, Samael, o grande enganador, num gesto de desespero, empregará todos os recursos possíveis para impedir a realização de Yahvé através de seu povo. Em oposição à santificação do sábado,
que é o sinal da aliança entre Yahvé e seus escolhidos, numerosas religiões, aliadas a governantes ímpios, imporá outro dia para o culto, não podendo comprar nem vender todos aqueles que mantiverem-se fiéis à aliança de Yahvé. Naqueles anos de provas, os eleitos de Deus sobreviverão mediante o cuidado dos anjos, que os conduzirá para distante das populosas cidades, que serão castigadas pelas 7 últimas pragas, que cairão sobre os impenitentes ao fim dos 6 anos. Durante os 6 anos da colheita final, o Messias edificará uma nova e eterna Jerusalém, adornando-a com os atos de justiça de seus escolhidos. Essa nova Jerusalém somente será revelada ao completar-se toda a justiça divina, ao fim do 7º ano, período em que os eleitos de Deus terão como desafio viver uma vida sem culpas, pois qualquer ato de rebeldia naquele tempo ficaria sem expiação, significando eterna vergonha para o Criador. Ao completarem-se os 7 anos, o Messias aparecerá nas nuvens do céu, acompanhado por todas as hostes celestes. Ao tocar sua trombeta naquele grande Rosh Hashanah, os fiéis falecidos ressuscitarão revestidos de glória, os vivos vitoriosos serão transformados num abrir e fechar de olhos, recebendo corpos perfeitos, juntos, todos os remidos serão arrebatados para a Nova Jerusalém, numa viagem inesquecível, que começará no primeiro dia da festa de Sucot. Depois de 7 dias de feliz ascensão, chegarão à Cidade Santa para comemorarem diante do trono, o 8º dia da festa. Como que a sonhar, os resgatados do Senhor entrarão na Cidade Santa, encontrando ao seu norte, o Jardim do Éden, no meio do qual eleva-se o Monte Sião, o lugar do trono de Yahvé. Coroados pelo Messias, os remidos entoarão o cântico da vitória, fazendo vibrar por todo o espaço os acordes de suas harpas, alaúdes e flautas. Capítulo 8. Depois de proferir todas essas predições, Melquisedeque disse-me que toda a experiência que estávamos vivendo era prefigurativa. Para que todo o drama se consumasse, tínhamos ainda diante de nós acontecimentos importantes. Primeiramente, eu deveria retornar ao Carvalho de Mambré, juntamente com os meus pastores, para proclamar a todos a salvação representada pela história daquele vaso. Todo aquele que com arrependimento aceitasse o Messias revelado, teria seus pecados perdoados, recebendo uma pérola. Ao fim de 6 anos, ao chegar a véspera de Rosh Hashanah, as pérolas acabariam, não havendo mais oportunidade de salvação. Por aquele tempo, o fogo do juízo cairia sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, havendo terríveis pragas sobre todos os infiéis. Ao ouvir tais palavras do rei de Salém, sobreveio-me grande angústia. Ao lembrar-me dos últimos passos de Sara, eu temia que ela, em sua incredulidade, não aceitasse uma pérola. Se isto acontecesse, os meus lindos sonhos ruiriam por terra, pois não conseguiria ser feliz em sua ausência. Lendo nos meus olhos a angústia, Melquisedeque consolou-me com uma promessa. Abraão, daqui a 6 anos Yahvé te visitará em sua tenda, e sua esposa será curada de sua aridez. Ela se converterá e lhe dará um filho que se chamará Isaque. Ao findar a festa de Sucot, retornamos às nossas tendas junto ao Carvalho de Mambré. À medida em que íamos avançando pelo caminho, muitas pessoas nos cercavam, admirados pela beleza do vaso repleto de pérolas. A todos contávamos a história de sua chama redentora, e oferecíamos as pérolas a todos que, crendo, aceitavam a salvação. Quando chegamos ao Carvalho de Mambré, uma multidão de pessoas nos esperavam. Muitos tinham ouvido falar do miraculoso livramento, operado através daquele vaso, que fora alvo de tanto menosprezo. Agora, todos estavam emudecidos ao vê-lo glorificado. Juntamente com os meus pastores, continuamos a proclamar o infinito amor de Yahvé revelado pela chama. O número daqueles que procuravam pelas pérolas foi aumentando, dia após dia, e todos éramos felizes. Os dias, os meses e anos foram se passando, e a quantidade de pérolas foram diminuindo dentro do vaso. Estávamos vivendo agora os últimos meses do 6º ano, que era o último da oportunidade.
À medida em que os dias se passavam, aumentava em meu coração uma preocupação e uma angústia, pois Sara, até então, não tomara interesse em apossar-se de sua pérola, apesar de meus constantes rogos. Naqueles momentos de aflição em que clamava a Deus pela salvação de Sara, meu único consolo eram as últimas palavras do rei de Salém, de que ao fim dos 6 anos ela seria transformada. Vivíamos agora os últimos dias do 6º ano, a consciência de que o tempo estava esgotando, fazia com que muitas pessoas me procurassem de manhã até à noite, para apossarem-se das pérolas da salvação. Com o coração ferido por indizível aflição, eu insistia com Sara, procurando convencê-la de sua necessidade em tomar, o quanto antes, uma pérola, pois as mesmas estavam ficando a cada dia mais escassas. Sem atentar para minha angústia, Sara desdenhava de meus apelos, afirmando que aquelas pérolas não tinham nenhum significado para ela. Capítulo 9. Depois de uma noite de vigília, em que desesperadamente procurei convencer minha amada a apossar-se de sua pérola, aceitando a salvação representada por aquele vaso, vi o sol surgir trazendo a luz do último dia, véspera de Rosh Hashanah. Ao olhar para dentro do vaso naquela manhã, vi que restavam apenas 3 pérolas. Ao admirar-lhes o brilho, comecei a imaginar que a mais brilhante seria para o meu filho prometido, a de brilho intermediário seria a de Sara, e a última seria a minha. Esse pensamento trouxe-me alívio e esperança, mas, ao mesmo tempo, comecei a preocupar-me com a possibilidade de chegar pessoas procurando por elas. Se viessem, eu não poderia negar-lhes o direito a elas. Tomado por essa preocupação, permaneci sentado sob o carvalho de Mambré. Na viração do dia, sobreveio-me um grande estremecimento, quando vi ao longe 3 peregrinos que caminhavam rumo à nossa tenda. Comecei a clamar a Deus que eles mudassem de rumo, mas meus clamores não foram atendidos. Dominado por uma grande amargura, corri até eles, e depois de prostrar-me, convidei-os para a sombra. Tomando uma bacia com água, passei a lavar-lhes os pés, limpando-os da poeira do caminho. Ao ver os pés feridos e calejados daqueles homens, senti compaixão por eles, compreendi que haviam vindo de muito longe, enfrentado perigos e desafios, com o propósito de pegarem em tempo as pérolas. Vi que eles eram muito mais merecedores do que eu, Sara, e nosso filho prometido. Ao lavar os pés do terceiro, meu coração que até então estava aflito, encheu-se de paz e alegria. Imaginava naquele momento, quão terrível seria se aquele terceiro peregrino não houvesse se unido aos 2 primeiros naquela caminhada. Nesse caso eu seria obrigado a tomar da última pérola, subindo sem minha amada a Salém. Se eu tivesse de passar por essa experiência, a pérola que simboliza a alegria da salvação, se tornaria para mim num símbolo de solidão e tristeza, pois a vida longe do carinho de Sara, seria para mim o maior castigo, como a própria morte. Depois de lavar-lhes os pés, comecei a servir-lhes o alimento que foi especialmente preparado para eles. Enquanto os servia em silêncio, eu ficava esperando pelo momento em que eles me perguntariam pelas pérolas. Mas sem revelar nenhuma pressa, eles falavam sobre a longa caminhada que fizeram, sobre as cidades por onde haviam passado. Eu perguntei-lhes se conheciam Salém, eles responderam-me afirmativamente, acrescentando que naqueles 6 anos, muitas obras haviam sido realizadas naquela cidade, em preparação para uma grande festa, que estava para realizar-se dentro de mais um ano, por ocasião de Sucot. As palavras daquele terceiro peregrino, o mais falante dos 3, começaram a trazer-me, misteriosamente, um sentimento de esperança. Ao olhar para os seus olhos azuis, vi que ele se parecia com Melquisedeque. Lembrava-me da última promessa feita pelo rei de Salém, quando o terceiro peregrino perguntou-me com um sorriso: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Atônito, perguntei-lhe: Como você sabe o meu nome e o nome de minha esposa? O peregrino respondeu-me: Não somente sei o nome de vocês,
Como também sei que, daqui a 1 ano vocês terão um filho que será chamado Isaque. Ao ouvir as palavras do visitante, corri para dentro da tenda a fim de chamar minha esposa, para que ouvisse as palavras daquele peregrino. Ao vê-lo, o peregrino perguntou-lhe: Sara, por que você riu de minhas palavras? Assustada, Sara respondeu: Eu não ri, meu senhor. Não diga que não riu, pois eu a vi rindo dentro da tenda, afirmou o peregrino. Consciente de estar diante de alguém que conhecia o seu íntimo, Sara perguntou-lhe: Quem és tu, senhor? Eu sou a chama que desprendeu-se do fogo do altar para estar no vaso de seu esposo. Eu sou o Messias, o Yahvé que sofre humilhações e desprezo por amor ao seu povo. Tendo feito esta revelação, o peregrino estendeu suas mãos sobre a cabeça de Sara para abençoá-la. Somente então vi que elas estavam marcadas por cicatrizes semelhantes às do rei de Salém. O peregrino, com muita ternura, começou a falar ao coração de minha amada, resgatando-a de sua caverna de incredulidade. Sara, você é preciosa aos meus olhos, todo o seu passado de descrença e infertilidade está perdoado. Tenho para você um futuro glorioso, pois você se tornará mãe de muitos povos e nações. Depois de dizer estas palavras, o nobre visitante encaminhou-se para o vaso, e inclinando-se, tomou dele as 3 pérolas restantes. Dirigindo-se a Sara, entregou-lhe 2 pérolas e disse-lhe: Uma é para você, e a outra é para o teu filho, Isaque. Com a vida transformada pelo amor de Yahvé, Sara prostrou-se agradecida aos pés daquele peregrino, que a salvara no último momento de oportunidade. Quando a vi prostrar-se submissa, meu coração por tantos anos aflito, rompeu-se em lágrimas de alegria e gratidão, e caí aos pés de meu Redentor e Rei. Depois de consolar-nos com a certeza de nossa eterna salvação, o peregrino entregou-me a última pérola. Quando apertei em minhas mãos, senti grande luz de alegria e paz penetrar-me todo o ser, e passei a louvar ao Eterno, pela certeza de que teria para sempre ao meu lado minha querida Sara, e o filho da promessa que dentro de 1 ano nasceria. Capítulo 10. Depois destas coisas, Yahvé despediu-se de Sara e dos pastores que ali se encontravam, e convidou-me a acompanhá-los até o outeiro que fica defronte do vale. Ao chegarmos àquele lugar, o Eterno despediu-se de seus 2 companheiros, enviando-os para uma missão especial em Sodoma. Do cimo do monte contemplávamos os férteis vales e florestas que, como um paraíso, estendiam-se em ambas as margens do rio Jordão, circundando as prósperas cidades, dentre as quais destacavam-se Sodoma e Gomorra. Fora sobre aquela colina, que depois da contenda entre os meus pastores e os pastores de Ló, dei-lhe a oportunidade de escolher o rumo a seguir, pois não poderíamos permanecer juntos. Atraído pelas riquezas da campina, ele decidiu mudar-se para lá. Ao olhar para o meu companheiro que ficara silente, desde o momento em que avistamos a campina, fiquei surpreso ao vê-lo chorando. Perguntei-lhe o motivo de sua tristeza, e ele, soluçando, respondeu: Este é para mim um dia de muita tristeza, pois pela última vez meus olhos podem pousar sobre este vale fértil. Choro pelos habitantes dessas cidades que não sabem que os seus dias acabaram. A declaração de Yahvé trouxe-me à lembrança todos aqueles cativos que haviam sido libertos 6 anos antes. Infelizmente, quase todos rejeitaram o banho da purificação, retornando imundos para suas casas. Unicamente Ló e suas filhas aceitaram a salvação, tomando posse de suas pérolas. Pensando numa possibilidade de livramento para aquele povo, perguntei ao Senhor: E se por acaso existir naquelas cidades 50 pessoas justas, mesmo assim elas serão destruídas? Yahvé disse-me que se houvesse 50 justos, toda a planície seria poupada. E se houver 45 justos? Se houvesse ali 45 justos, todas aquelas cidades seriam poupadas. Continuei com minhas indagações até chegar ao número 10. Yahvé disse-me
que se houvesse 10 justos naquelas cidades, toda a planície seria poupada. Torturado por uma indizível agonia de espírito, Yahvé voltou a chorar amargamente, enquanto com voz embargada, pronunciava um triste lamento. Sodoma e Gomorra, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não aceitou minha proteção. Por que você trocou a luz da minha salvação pelas trevas deste reino de morte? Meus ouvidos estão atentos em busca de pelo menos uma prece, mas tudo é silêncio, minhas mãos estão estendidas, prontas a impedir o fogo do juízo, mas vocês recusam o meu socorro. Curvando-me ao lado de meu companheiro sofredor, uni-me a ele na lamentação. Naquele momento de dor, tive a certeza de que Melquisedeque também sofria por todos aqueles que haviam trocado o amor e a paz de Salém, pelas ilusões daquele vale de destruição. Depois de um longo pranto, Yahvé consolou-me, com a revelação de seus 2 companheiros, que encontravam-se naquele momento em Sodoma, com a missão de salvar Ló e suas filhas, livrando-os da morte. Suas palavras trouxeram-me grande alívio, e prostrei-me agradecido aos seus pés. Capítulo 11. Antes de partir, Yahvé encarregou-me de uma missão, dizendo: tome um rolo vazio e registre nele a história do vaso e a história de Salém, conforme ouviste dos lábios de Melquisedeque. Dentro de 1 ano, você e todos aqueles que aceitaram a salvação, deverão subir a Salém para a festa de Sucot. Naquele dia devolverá ao rei de Salém o vaso, oferecendo dentro dele como presente o rolo. Naquela mesma tarde, em obediência às ordens de Yahvé, comecei a registrar a história vivida por mim e por meus pastores, desde o momento em que parti rumo ao vale, levando sobre as costas o vaso com sua labareda. No dia seguinte, o sol já ia alto, quando ao mencionar a cidade de Sodoma no manuscrito, lembrei-me que aquele era o dia de sua destruição. Com o coração acelerado, corri para lá e fiquei espantado com o cenário que estendeu-se diante de meus olhos. Em lugar daquele vale fértil, semelhante a um paraíso, havia um deserto fumegante, sem nenhuma vida. No lugar das cidades de Sodoma e Gomorra, havia uma profunda cratera, para onde as águas do mar salgado escorriam. Abalado ante essa visão de destruição, retornei à tenda com o coração entristecido. A lembrança de tantas pessoas, que por rejeitarem o perdão divino, haviam sido consumidas pelo fogo, deixava-me profundamente abalado. Nos dias seguintes, não encontrei forças para escrever, retornei outras vezes ao outeiro, com a esperança de que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas em lugar do vale fértil eu somente conseguia enxergar aquele caos. Demorou vários dias para que eu voltasse a ter ânimo para prosseguir com os escritos do rolo.